Olá, meu nome é Ilana Matos, seja bem-vindo ao meu canal. Se essa é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, faz o seguinte, já se inscreve no canal e já ativa as notificações para você receber os meus conteúdos em primeira mão. Nos últimos anos, como treinadora comportamental, mentora de pessoas, de negócios, eu já ajudei centenas de pessoas a encontrarem o que estava impedindo elas de construir a vida dos seus sonhos. Seja alguma causa emocional, seja algum padrão comportamental, ou seja até algum hábito. E uma das coisas que ficou bem clara para mim, que um dos maiores bloqueadores de sonhos não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo, tampouco a falta de recurso, como a maioria das pessoas acham. O maior bloqueador de sonhos é o medo. E eu quero que esse vídeo aqui seja um guia para você, um passo a passo para que você consiga entender, lidar e superar com seus medos de uma vez por todas. E que você nunca mais use como justificativa não estar indo atrás dos seus sonhos por causa do medo. O que eu vou oferecer para vocês aqui é o que há de melhor, é baseado na ciência, é baseado em toda a minha experiência treinando e conduzindo pessoas. Fica até o final. A primeira coisa que você precisa entender do medo, essa palavrinha que a gente se apropriou e usa ela para tudo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu não faço isso porque eu estou com medo. O medo nada mais é do que um mecanismo de proteção do nosso sistema biológico, fisiológico e neurológico, para proteger a gente dos perigos reais. Ele tem a função de nos manter em estado de alerta para evitar qualquer tipo de ataque à nossa sobrevivência, que a gente se sinta ameaçado. Essa é a função do medo. Mas você já parou para se perguntar do que realmente você tem medo? A gente vive no mundo moderno hoje em dia, não existe mais animal correndo atrás da gente, não tem nada ameaçando a nossa sobrevivência, a gente não precisa mais caçar o nosso alimento. Se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem um lugar para te proteger do frio e para te aquecer. Então, se você for parar para pensar, seus medos não são uma ameaça real. Eu não estou desmerecendo seu sentimento. Mas se você se abrir para o que eu estou falando agora, vai perceber que os seus medos não são uma ameaça real. A maioria dos medos que nós temos são pensamentos negativos. E a gente fica repetindo isso com frequência e associa esse pensamento a uma possível dor e sofrimento que vai acontecer lá no futuro. A maioria dos medos acaba sendo um mau gerenciamento das nossas próprias faculdades mentais. Não é uma coisa física gerada pelo nosso cérebro, que está dizendo para a gente fugir ou para lutar. E por que eu estou dizendo isso para você? Para te dizer que o medo não precisa dominar a sua vida e que a neurociência vem nos ajudar, mostrando que nós temos capacidades muito mais poderosas do que a gente imagina. E quando a gente entende o nosso processo contemplativo de como os nossos pensamentos são formados, mais fácil fica de você entender, lidar e superar com seus medos. Existe uma coisa na psicologia chamada circuito da confiança e da competência. Que quanto mais você entende de algo, mais confiança você tem na área. E a gente pode usar esse preceito da psicologia quando se fala de medo. Quanto mais você passa a entender os seus medos, mais fácil vai ficar você lidar com eles. Nós temos basicamente 3 tipos de dor. Áreas que a gente experimenta dor na nossa vida. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente reorganizar a nossa mentalidade em torno dessas coisas. E a gente não fica mais vítimas, nem sentindo frustrado e impedindo em decorrência do medo. A primeira coisa que a gente teme como dor em nossas vidas é o que eu chamo de dor da perda. Muitos pensam assim, se eu mudar minha vida ou fazer essa coisa nova, eu vou experienciar a perda. Por isso eu estou com medo de tentar, porque eu posso perder alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que eu me importo, alguma coisa que eu adoro. Se eu fizer essa grande mudança na minha vida, posso perder o meu emprego, posso perder meu relacionamento, posso perder minha conexão com meus filhos, eu posso perder uma paixão, eu posso perder algum benefício. Eu lembro quando eu queria começar o meu próprio negócio. E todo mundo ficava gerando medo em mim, dizendo, toma cuidado, isso é perigoso, empreender, você vai arriscar, você realmente vai abrir mão e perder toda a segurança que um concurso público pode te oferecer e a estabilidade financeira. E eu percebi que todas essas coisas que a maioria das pessoas falavam era realmente uma possibilidade. Mas se eu parasse para pensar em todas as coisas que eu iria perder, isso com certeza iria me impedir de tomar a decisão e provavelmente eu desistiria.
E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas pensam naquilo que elas vão perder e, por consequência, elas travam, ficam paralisadas e até desistem dos seus objetivos, das suas metas ou dos seus sonhos. Portanto, a parte do processo de lidar com medo é focar não nas coisas que a gente vai perder, mas nas coisas que nós vamos ganhar. Utilizando o meu exemplo, eu poderia perder a segurança a curto prazo, mas a longo prazo eu ganhei liberdade. Eu poderia perder a estrutura organizacional da administração pública, mas em compensação eu vou ter mais desafios e crescer mais rápido, porque eu vou fazer as coisas do meu jeito e por conta própria. Então, o que eu quero que você entenda que quando você estiver naquele processo, mas e se eu perder isso, mas e se eu perder aquilo, mas e se de forma negativa, é porque você está lidando com o processo da perda. E não deixe isso te dominar. Pare imediatamente, pondere quais são as coisas boas que você pode ganhar com essa mudança, com essa decisão. Não deixe que o seu cérebro fique sem controle, indo pela via negativa, indo pelo caminho da perda. Começa a visualizar o que vai ser benéfico e produtivo para você. A segunda coisa que nós tememos tanto é a dor do processo. O processo de mudança em si é difícil. Sem falar no que podemos perder ao fazer algo novo. Talvez você que está me ouvindo tenha um sonho de empreender, mas venha adiando essa decisão por muito tempo. Talvez porque você sabe que vai ser difícil. Talvez porque você ainda não sabe fazer tudo que o negócio exige. Talvez porque você não tem as competências necessárias ainda desenvolvidas. Talvez você fique pensando, eu vou ter que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 2, 3 anos consecutivos. Talvez eu nem obtenha ajuda durante esse processo. Perceba que à medida que você vai adentrando cada vez mais esse tipo de pensamento, passar pelo processo se torna assustador. É a mesma coisa com a pessoa que pensa em parar de fumar. Ela não está pensando na liberdade de parar de fumar e de viver de forma mais saudável. Ela não está pensando em ser capaz de respirar com mais tranquilidade ou subir um lance de escada sem cansar. Ela está pensando em como ela vai ter que lidar com o abandono do vício, os afastamentos, as frustrações, os possíveis abalos. E isso é desafiador. Parte do domínio da vida é aprender a ver a mudança como um jogo. Aprender a ver os desafios como algo que nós podemos adentrar alegremente. Entender que sim, eles podem ser desafiadores, mas o desafio é bom. O desafio nos desenvolve. O desafio nos ajuda a alcançar o eu mais elevado que está dentro da gente. O desafio nos ajudará a viver essa vida totalmente. Na medida que um processo pode ser envolvente, pode ser divertido, pode ser emocionante, pode ser novo. Pode trazer variedade, pode trazer tempero para a sua vida. Quando a gente muda de visão dessa maneira, quando a gente consegue realmente ver as coisas boas, os processos não são mais um problema. Os processos não são mais assustadores. A terceira coisa que a maioria de nós teme é a dor resultante. Ela funciona mais ou menos assim. E se eu perder todas essas coisas ao mudar? E se eu passar por todo esse trabalho aterrorizante e difícil e a grama não for mais verde do outro lado? E se o resultado não for melhor do que eu já tenho no começo? E se a gente está preso pensando assim, a gente nunca muda. Porque a maturidade, o domínio da vida é perceber que em vez de focar nos resultados negativos, a gente pode começar a pensar e dar a nossa atenção, o nosso foco para aquilo que é mais prazeroso, aquilo que é mais benéfico, aquilo que é mais gratificante, mais satisfatório. E que as coisas seriam mais maravilhosas se eu tivesse um foco de vida mais positivo. Por exemplo, se eu parar de fumar, eu poderia me sentir melhor novamente. Eu não vou ter que me viciar em algo que está matando milhões de pessoas e alimentando grandes organizações. Eu não vou ter que perpetuar uma doença no meu corpo ou na minha família. Eu não vou fazer com que todo mundo continue os meus vícios. Também eu me sentirei mais em forma, mais feliz, mais energizada. Percebe a diferença? Quando você está obcecado com a dor da perda, com a dor do processo ou com a dor do resultado, quanto mais você se concentra neles, mais o seu cérebro fica obcecado por esse tipo de dor. Nós somos agraciados com essa engenhoca aqui, que é incrível, mas que é motivada para evitar que a gente sinta dor. E quando a gente entende que um dos grandes criadores dos nossos sofrimentos, da nossa dor, é os nossos pensamentos e é que a gente que cria, a gente consegue mudar essa sintonia. Você já sabe o que precisa melhorar na sua vida.
E por que você não está fazendo isso? Porque provavelmente em algum lugar você associa muita perda, dor no processo e dor no resultado. Então minha proposta hoje é que você aproveite e senta e começa a se perguntar o que você quer realmente da sua vida, por que eu não estou progredindo mais rápido? E ao explorar essas perguntas, você vai acabar descobrindo que são perdas, dores no processo e de resultado que você teme. Do mesmo jeito que você cria um ambiente mental de dor, de perda, de dificuldade e sofrimento, você pode virar e focar nos ganhos, nas alegrias e nos resultados positivos. Quando você começar a fazer isso, você sentirá que é o mestre do seu destino, avançando muito mais pela vida e você com certeza poderá dominar o seu medo. E se você chegou até aqui, aproveita, se inscreve no meu canal e ativa as notificações. E vai lá no meu Instagram também, que lá eu deixo dicas diárias, @IlanaMatos. E compartilha esse vídeo e até a próxima.